Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa disciplina Auditoria de Processos. Nessa primeira aula que eu separei para você, a ideia é nós tratarmos o que é a auditoria de processo, qual é a diferença dessa sopa de letrinhas de auditoria, auditoria de balanço, auditoria de controle interno, auditoria de controle de risco, auditoria de processo. Vamos entender melhor esse universo e a evolução de cada uma das auditorias, né? Como é que ela nasce e como é que ela é tratada nos dias atuais. Então vamos falar um pouquinho da história da auditoria, vamos falar das áreas de atuação da auditoria de processo, lógico, né? E vamos falar da legislação pertinente a esse ambiente. Legal? Vem comigo que você vai entender melhor e não deixa de dar o seu like no material, colocar as suas sugestões, até para a gente poder trabalhar e apresentar para você o melhor conteúdo associado ao seu interesse. Esse módulo a gente preparou 10 aulas, e essas 10 aulas, cada uma delas eu vou estar cobrindo tópicos inerentes à forma de atuação, à metodologia de trabalho, a planejamento de trabalho da auditoria. Legal? Então vem com a gente que você vai entender melhor. Vamos falar da história, vamos tratar da história da auditoria. Como é que nasce a auditoria? Qual é a essência do nascedouro da auditoria? Muito simples. Lá no Império Persa existia uma figura de uma pessoa, de um prestador de serviço lá para o imperador, que ele era, na verdade, os olhos e ouvidos do rei. Ou seja, ele andava no meio dos exércitos, ele andava no meio das províncias, das áreas conquistadas, para poder escutar e entender quais eram as aflições, quais eram os problemas, qual era o que estava rolando, na verdade, naquele ambiente. E aí ele reportava essas informações ao imperador, à alta administração, fazendo uma analogia aqui aos dias atuais, para poder serem tomadas as decisões necessárias. Observe então que esse processo está associado, esse profissional está associado à confiança. O fator crítico de sucesso do auditor é a confiança. Esse processo evolui e o Império Romano, depois do Império Persa, ele se apropria dessa ideia e coloca dentro das províncias conquistadas, dos territórios conquistados, da mesma forma, mas agora fiscais. Fiscais para monitorar a arrecadação, né, dos impostos, dos tributos associados aí às províncias conquistadas. Então, mais uma vez, a gente está falando de confiança. Esse processo evolui, né, desse conceito desse profissional de confiança, e no século XIX, fazendo aqui uma evolução, passando pela Revolução Industrial e a chegarmos até o século XIX, as multinacionais, depois de toda a reestruturação da indexação do mundo ao dólar, multinacionais foram agora multilocalizadas, principalmente na América do Sul e no continente africano. Essas multinacionais, elas precisavam, mais uma vez, de terem pessoas de confiança no seu processo de gestão para garantir aí a estruturação, a produção daqueles informes dos demonstrativos contábeis, falando agora na linguagem do contador, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. Daí fortalece a preocupação com o controle na produção dos demonstrativos contábeis. Só que quando foi em 29, o crash da Bolsa lá de Nova York, esse profissional, que era um profissional, entre aspas, de confiança, esses profissionais, contadores de confiança, meio que ruíram, meio que arranharam a relação com a alta administração, tendo em vista que, através dos demonstrativos contábeis, não existiu nenhum sinalizador de problemas existentes dentro daquelas empresas, daquelas reestruturações. Daí a preocupação com uma reformulação, uma reestruturação e blindagem da produção desses informes aos stakeholders, às partes interessadas. Eu botei aqui, para a gente entender melhor, uma escadinha evolutiva desse profissional auditor, passando até
por o que a gente vai estar tratando aqui no nosso tema, que é o auditor de controles internos, o auditor de processo, né, até um nível mais avançado, que é o auditor de compliance, né, o profissional de compliance. Observe então que no primeiro degrau da escada a gente está falando de auditor externo, aquele profissional, contador, que tem a função de chancelar os demonstrativos contábeis produzidos pela empresa. Chancela essa informada ao mercado para que fossem tomadas decisões de acordo com investimentos ou reestruturações societárias, seja lá o que for. Então, no primeiro degrau, a gente tem aqui o auditor externo. Só que essa fotografia era tirada, num primeiro momento, anualmente, não era suficiente. Daí nasce a necessidade de garantir que todos os processos que estão sendo desenvolvidos ao longo de um ano fossem efetivamente íntegros para garantir que o número produzido se dê de uma forma segura. Daí nasce a auditoria interna. Mas a auditoria interna ela tem uma preocupação focada na produção do fluxo de informações. Se aquele fluxo produz anomalias, se aquele fluxo produz inconsistências e geram prejuízos para a empresa, isso é reportado, né, até hoje em dia, as empresas que têm auditoria interna através dos seus relatórios, mas não se agrega valor. A responsabilidade de melhoria desse fluxo se dá por parte da área auditada. Daí nasce a necessidade do que a gente vai estar tratando ao longo desses nossos bate-papos nesse módulo, né, de 10 aulas que eu separei para vocês, que é a área de controles internos, ou auditoria de processo, como a gente vê em alguma literatura. O que esse auditor de processo tem de diferente do auditor interno? Ele participa da montagem do fluxo de informações. Lembra que eu falei do fluxo de informações do auditor? Que ele olha se o fluxo produz anomalia ou não e reporta através do relatório? Pois bem, além desse trabalho, esse profissional de auditor de processos ou controles internos, ele tem a preocupação de ajustar o fluxo de acordo com a blindagem dos riscos através do fortalecimento dos controles, que aí, consequentemente, o fluxo ele vai ser navegado de uma forma correta, vai produzir uma informação correta para garantir que o auditor externo chancele de uma forma correta a informação. Isso evolui, isso também sofre um processo de evolução, que nasce a preocupação de associar esse fluxo, agora acompanhado por essa área de auditoria de processos de controles internos, garantindo que essa área está trabalhando ou montando o fluxo de acordo com a legislação. O auditor de compliance, ou auditor de aderência, ou profissional de compliance, dá o nome que você bem entender, a preocupação dele é verificar se esse controle interno, esses riscos, esses controles, estão adequados às regras internas e principalmente às regras externas. Então a gente pode concluir que basicamente existem 3 tipos de auditoria hoje no mercado. Né? No mercado, eu estou falando mercado mundial. Eu não estou falando de consultorias, vamos falar das auditorias. A gente tem, então, a auditoria contábil, né, a auditoria de balanço, que o foco dela são as demonstrações contábeis, exclusivamente. Nós temos a auditoria operacional, ou auditoria de processo, que é o objeto da nossa análise, e nós temos a auditoria de regularidade, ou de conformidade, ou de aderência, ou de compliance, que é esse novo e moderno conceito aí de auditoria. Legal? Então a gente precisa, já que a gente vai focar na área de controles internos, na área de auditoria de processo, a gente precisa então entender o que essa área abrange, o que ela cobre, quais são os tópicos relevantes a serem desenvolvidos por esse profissional que é o auditor de processo. Dividi aqui, então, estou compartilhando basicamente 4 grandes segmentos. O segmento de mapear os processos, entender quais são os processos, e processos aqui, deixa eu abrir um parênteses. O que é processo, Douglas? Você pode me perguntar. Processo, na verdade, é o workflow, é o método pelo qual eu atinjo um determinado objetivo. Quer ver um exemplo? A área de vendas.
A área de vendas ela tem o propósito de efetuar vendas. O objetivo da área de vendas é efetuar vendas de acordo com a política estratégica de vendas da empresa. Concorda comigo? Para que isso ocorra, existe um processo. Então, um processo de contato ao cliente, um processo de tabela de preço apresentado ao cliente, considerando margens, etc, 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 inerente àquela função, àquela rotina para se vender. Esse objetivo ele tem riscos, esses riscos têm que ter controles. Então, o auditor de processo, na verdade, ele faz esse desenho, ele faz esse workflow para garantir que esteja tudo identificado. Um outro tópico é gerir riscos. Vamos lembrar daquela pirâmide, né, lá de Maslow, né, a pirâmide de problemas de gestão estratégica, tática, operacional. Os riscos também não são diferentes. Então eu tenho riscos estratégicos, riscos táticos e riscos operacionais. Os riscos operacionais que são aqueles riscos de chão de fábrica para assegurar que todas aquelas rotinas e atividades estão funcionando de uma forma segura através dos seus controles. Então, identificar esses riscos são fundamentais até para você desenhar o controle, que é o outro tópico. Será que todos os controles existentes, que é o controle interno, né, asseguram a garantia dos objetivos dos processos? E, por último, a gente tem uma área de suporte, né? A auditoria de processo ela dá suporte à auditoria externa, até porque ela é um filhote, né? Eu estou usando aqui o apóstrofo, né? Considerando aqui uma evolução, como a gente já tratou, da auditoria externa. Então, ela dá suporte, ela dá orientação, ela facilita o caminho dos auditores externos, uma vez que a auditoria interna está ligado diretamente à empresa e auditores externos estão ligados aos prestadores de serviços por parte da empresa. Então, quando você contrata um prestador de serviço, o taxímetro do custo do faturamento está ligado, né, do pagamento, no caso, a esse prestador de serviço. E aí você coloca a mão de obra interna para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos por esses auditores externos, no caso, os auditores internos, a área de controles internos. Legal? O que faz então? Douglas, eu estou entendendo, estou começando a engatinhar, mas o que efetivamente esse profissional faz? Você pode me perguntar, né? Como é que ele trabalha no dia a dia dele? Eu destaquei para vocês 3 grandes funções, 3 grandes atividades que esse profissional atua, desenvolve, produz para garantir valor agregado ao negócio. O objetivo é produzir valor agregado ao negócio. Então, o primeiro tópico dele é dar suporte à alta administração, resgatando o conceito lá do Império Persa, do Império Romano, sendo os olhos da alta administração. A alta administração monta a estratégia, no business plan dela, e aí delega a esse profissional a garantia de que os processos inerentes aos departamentos, às funções organizacionais, estão funcionando de forma adequada para garantir o atendimento daquela estratégia desenhada. Então, dar suporte à alta administração é uma das funções. Verificar se os procedimentos que estão sendo desenvolvidos são íntegros, são corretos e realmente vão agregar valor àquelas funções. E por último, observar o desempenho desses processos, dessas atividades que estão sendo desenvolvidas, verificando se elas estão alinhadas às métricas estabelecidas pela empresa. Observe então que todas elas estão associadas a sendo olhos da auto-administração para agregar valor, garantindo o resultado previamente orçado, previamente desenhado. Esse que é o grande objetivo. E aí a gente precisa, então, concluir, né? A gente precisa entender qual é a função efetiva desse profissional, que agora eu já até sei o que ele faz. Mas vamos fechar com um conceito teórico para facilitar a nossa compreensão? Pois bem, eu compartilho com vocês um conceito do Instituto dos Auditores Internos Internacional, que é uma entidade forte no que diz respeito a controles internos, que no Brasil ela também se faz presente, onde ela conceitua da seguinte forma, eu vou até ler junto aqui com vocês.
aumentar e proteger o valor da organização. Alavancar e garantir o din-din, que é o que ele está escrevendo aqui. Aumentar e proteger o valor do negócio, fornecendo a assurance, né, a avaliação, a garantia, o selo, o assessoramento, o advisor, né, dar o suporte orientacional para garantir aí uma reestruturação do plano, se for necessário, e o conhecimento necessário para que se atinja os objetivos focado na blindagem dos riscos. Esse conceito é um conceito que eu acho que ele cobre toda a interpretação. Então eu preciso avaliar para garantir segurança no propósito de blindagem dos riscos. Qual o conceito, então? Qual o trabalho que esse profissional desenvolve? Ele, na verdade, ele faz análise, ele faz comparações, ele senta com a área, ele ajuda a ser desenhados os controles, serem identificados os riscos para garantir eficácia, eficiência do bom desempenho da área de controles internos. Entendeu? É por aí. Isso tudo ele deve estar normatizado, deve estar baseado numa determinada regra, né? Porque senão você faz de uma forma, eu faço de outra, o outro faz de outra forma. As empresas por si só, apesar de todas elas terem o mesmo objetivo, cada um pode estar desenvolvendo de uma mesma forma. E como o mundo está globalizado, como as legislações elas são cada vez mais integradas, eu também compartilho com você aqui algumas regras, algumas legislações pertinentes a esse profissional de auditor de processo. A principal delas, é o que a gente vai estar explorando ao longo dos nossos bate-papos, são as normas de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Se o propósito desse profissional é garantir que o número se dê de forma íntegra, então nada mais melhor do que eu me utilizar das regras de quem produz esse número. A gente vai estar tratando, então, no que diz respeito às normas de desempenho, às normas de atributo, as regras estabelecidas pelo Conselho. Mas eu compartilho também aqui contigo normas de organizações internacionais, que é o INTOSAI, de fiscalizadores de órgãos superiores, a própria Controladoria Geral da União, aqui no Brasil, ZIL, ela tem um volume muito grande de informações a respeito de controles internos. Então vai a dica aí, você dá uma navegada no site da Controladoria, né, do Tribunal Geral da União e dos próprios estados, que você vai ver ali algumas regras de controles de processos associadas bem interessantes, que servem de diretrizes também para a estruturação do trabalho desse profissional. A gente tem aqui regras internacionais, que é o estabelecido nos Estados Unidos, né? E que eu acabei de me utilizar anteriormente, falando a respeito do Instituto dos Auditores. Legal? Vamos estar nos baseando nas normas do Conselho Federal de Contabilidade. E aí ela divide aqui as normas, esse selo de qualidade dos processos, em dois grandes grupos. No grupo das normas de atributo e nas normas de desempenho. Atributo estão associados aí às características da estrutura de controles internos. A estrutura, o perfil do negócio. Apesar de estarmos desenhando regras únicas, elas têm que estar associadas à característica do negócio. E as normas, então, apesar de serem universais, elas têm que ter um viés de preocupação no perfil do indivíduo que executa o ambiente de controle. É uma empresa arrojada, uma empresa conservadora, então eu tenho que ter regras e normas exclusivas, específicas, melhor dizendo, para esse perfil de negócio. E o mais importante são as normas de desempenho, são as normas de performance, né? Aí a gente está falando de processo, a gente está falando de processos muitas das vezes, associados a critérios de uma maneira geral. Dentre essas normas do Conselho Federal de Contabilidade, eu destaco uma aqui para gente, que vale a pena depois você entrar no site, bota lá no Google, NBCT 101. NBCT 101. E aí lá você vai ver que
baseada na resolução 986, essa é uma resolução de 2003. Bota lá, resolução 986 de 2003, NBCT 101, auditoria interna. Lá ela descreve como que esse profissional trabalha. Na verdade, esse bate-papo nosso foi meio que um resumo dessa legislação. E é o que a gente vai tratar nos nossos próximos encontros. Essa legislação está baseada em 3 grandes grupos. No primeiro grupo, no primeiro tópico, ela fala de conceitos gerais, que é um pouco do que a gente está tratando aqui. Então, a NBCT ela fala de conceitos gerais. No segundo tópico, ela vai estar abordando as normas de execução, ou seja, como que eu desenvolvo, eu, auditor de processo, desenvolvo meu trabalho, montando meu planejamento, montando minha programação de trabalhos, montando meu programa de trabalhos efetivamente. E no final, no terceiro tópico, as normas inerentes aos procedimentos inerentes ao reporte. O que tem que constar no meu relatório para a alta administração com o intuito de agregar valor ao negócio, que é o intuito aí, como eu comentei contigo e você já entendeu muito bem. Legal? O que a gente abordou, então, a respeito desse primeiro tópico, né? Nós tratamos da história da auditoria, do processo evolutivo até chegar nos dias atuais, falamos das áreas de atuação desse profissional, aqui no caso o auditor de processo, e falamos da legislação pertinente. Show? Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de dar o like no canal, fazer a inscrição, comentar com os seus colegas, aqueles que porventura tenham interesse aí no tema, como forma da gente cada vez mais adequar o material produzido às necessidades suas e das pessoas do seu interesse. Legal? Tudo de bom, um abraço, não deixe de ver o nosso próximo tema. Um abração, tchau!